E aí, galera, vamos lá, né? Continuar aqui, depois da correção da atividade da semana passada, que a gente falava um pouquinho lá sobre razão e proporção. Vamos para nosso conteúdo de hoje. Assistam o vídeo aí quantas vezes for necessário, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre ângulos, né? Relação entre ângulos. Bem simples de entender também, ok? Para a gente complementar nossas atividades dessa noite após a correção. Vou fazer aqui a apresentação. Vamos começar aqui. Então, galera, apresentando aqui a tela, lembrando que como o material que a gente está trabalhando com vocês é direto do livro didático, a gente vai pegando aqui as próprias imagens do livro didático, certo? Estamos aqui propriamente na página 120, vamos até a 122. Vamos falar aqui sobre relações de ângulos determinados por retas transversais. O que são retas transversais? Tá, pessoal? Só para lembrar. Lá no finalzinho desse capítulo a gente vai ver. Retas transversais é quando você tem pelo menos duas retas paralelas, que nunca se cruzam, seguem na mesma direção, e passa uma reta, né, na vertical ou um pouco inclinada, né, cruzando essas duas retas. A matemática costuma chamar isso de reta transversal. Vamos lembrar aqui algumas definições sobre relações entre ângulos para a gente chegar nessa parte de retas transversais. Ó, vamos lembrar um pouquinho sobre essa definição, você já deve ter visto isso no oitavo ano. Falar sobre ângulos opostos pelo vértice, uma definição bem legal que a gente não pode esquecer. Se eu tiver duas retas, né, ó, tá, a reta R e a reta S aqui, tá? Elas estão se cruzando, ó, bem aqui nesse ponto. Veja que nós vamos ter pares de ângulos, tá, pessoal, iguais. Esses ângulos opostos pelo vértice, o que é o vértice? Esse pontozinho de encontro, é o vértice do ângulo, tá? Veja que quando essas retas se cruzam, elas formam quatro ângulos. O que a gente pode definir aqui? Que a soma desses quatro ângulos é um círculo perfeito, 360 graus, que a soma desse ângulo X aqui, mais esse ângulo A, dá 180, que é a metade do círculo, igual também a soma desse Y com esse B, ó, tá? E o mais legal, os opostos, que é o ângulo A e o ângulo B, vocês estão vendo que estão da mesma cor, é porque eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos congruentes. O que significa congruentes? Tem a mesma medida. O X e o Y também são ângulos da mesma medida, só para lembrar. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que possuem a mesma medida. Tá bom? Vamos mostrar isso na prática? Ó, eu estava falando para vocês, ó. Se você somar o X com o A, ângulo de 180 graus. A gente chama isso aqui de ângulos suplementares, tá, pessoal? Quando você soma dois ângulos e ele dá 180 graus, a soma desses dois, nós costumamos chamar de ângulos suplementares, tá bom? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, pessoal, obrigatoriamente eles têm que ser consecutivos. Como assim? Porque a palavra adjacente significa próximo, vizinho. E para ser vizinho, um tem que dar continuidade ao outro. Então, vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó, antes que eu mude de página. Vamos botar isso aqui. Olha, veja que eu tenho um ângulo AOB, que é esse ângulozinho rosa aqui, ó, passando pela origem O e até o B. Eu tenho BOC, que é esse ângulo azul. Veja que o B, ele tanto ajuda a formar esse ângulo, como ele ajuda a formar esse ângulo. Então, eu posso dizer que esses dois ângulos aqui, ó, que passam na mesma origem, que estão vizinhos, eles são consecutivos, tá? Só explicando para vocês por que se coloca esse acento circunflexo aí em cima do O, tá, pessoal? Porque é aqui onde acontece o ângulo, é aqui onde está o vértice do ângulo, tá bom? Lembrando, por que tem esse A, esse B e esse C? Porque eles são as semirretas. E a semirreta comum para os dois ângulos, né, que está nos dois ângulos, essa é a semirreta B. Ela que define como esses dois ângulos são vizinhos, ou seja, são adjacentes, tá bom? Lembrando que eu estou só falando para vocês sobre definições, tá bom? Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Vamos agora, finalmente, falar um pouquinho de reta transversal. Ó, como eu falei, acontece o seguinte, eu passo duas retas paralelas, retas RS, que são retas paralelas, professor Ramar, vamos lembrar, são retas que têm a mesma direção ou sentido, porém, elas nunca se cruzam, elas vão para o infinito, as retas RS, e nunca vão se cruzar. O que é a reta transversal? É exatamente aquela que passa na vertical, ou inclinada, né? Cruzando essas retas paralelas. Então, quem é a transversal aqui, ó? É a reta T. E o que acontece quando essa reta T passa cruzando essas retas paralelas? Ora, o que acontece pontos de encontro, vértices, né? Aqui e aqui. E com isso,
a gente tem vários ângulos definidos, 8 ângulos definidos. Quando a reta T cruza a reta R, ela tem 4 ângulos aqui, ó, A, B, C, D. Quando ela cruza a reta S, mais 4 ângulos, E, F, G, H. Só uma questão de ordem alfabética, tá, pessoal? Pode ser qualquer letra, tá bom? E esses ângulos são considerados ângulos correspondentes. Por quê? Porque eles estão sobre as mesmas retas, né? Tanto na reta R como na reta S. Eles estão na mesma situação de correspondência. Por exemplo, ó, o ângulo A, desse ladinho direito aqui, ele é correspondente ao ângulo E, porque ele está na mesma posição. Olha para cá. Ó. O ângulo B é correspondente ao F, o ângulo D é correspondente ao ângulo H e o ângulo C é correspondente ao ângulo G. E se eles são correspondentes, adivinha? Eles têm o mesmo valor, a mesma medida. Mas por que eles são correspondentes? Vou repetir a palavrinha que eu disse nesse instante. Eles estão na mesma posição. Ah, mas são retas diferentes, mas elas são paralelas, pessoal. Não existe diferença de distância entre elas duas. Elas são paralelas. Se são correspondentes, estão na mesma posição e têm a mesma medida. Vamos de novo falar dos pares de ângulos correspondentes. Vamos lá, ó. Nós temos o A correspondente ao E, o B correspondente ao F, na mesma posição. O outro lado, ao lado esquerdo, ó, o D correspondente ao H e o C correspondente ao G. E eu posso aqui fazer outras coisinhas, ó. O A e o D são suplementares, somando dá 180 graus e assim mais. Eu posso falar o oposto pelo vértice, ó. Quem é o oposto pelo vértice aqui? O A e o C, o B e o D, ó. Tá vendo? Ó, mesma medida. Aqui, o E e o G, o H e o F. Ó. Eu posso fazer várias definições. Basta eu ter um par de retas paralelas passando aqui e uma transversal, uma cruzar com esse par de retas paralelas. Aí eu posso ter várias definições aqui. Então, vamos lá. Dadas duas retas paralelas, como eu falei aqui, se elas forem interceptadas por outra reta, que a gente chama de reta transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. Vamos de novo dar o significado dessa palavra congruentes, são iguais, têm a mesma medida, ok? Alguns exemplos aqui, ó. Por que o A aqui, né, tá aqui o par de retas paralelas, por que o ângulo A ele é correspondente ao ângulo E? Eles estão do lado direito da reta T, ó, na mesma posição em relação às retas R e S, ó, mesma posição. A mesma coisa se define aqui, ó. Por que os ângulos C e G são correspondentes? Eles estão do lado esquerdo da reta transversal e na mesma posição em relação às retas R e S, ó. Na mesma posiçãozinha aqui embaixo, ó. E aí vai, ó. Por que o ângulo B e F são correspondentes? Estão do lado esquerdo, na mesma posição. E a mesma coisa, o ângulo D e H, para não me tornar aqui repetitivo, tem a mesma medida. Então, de olho nessas definições, tá, pessoal? Tem um exemplo legal aqui para a gente falar um pouco, resolver essas questões, ó. A gente pegou um exemplo, está no livro didático de vocês. E aí fala o seguinte, ó, na figura ao lado, R é paralela a S. Vamos se acostumar com essa simbologia aqui, pessoal. Quando vem RS, tem esses dois tracinhos, está dizendo que são duas retas paralelas. Lembrando, pessoal, que retas, na matemática, tá, elas sempre são representadas com letras minúsculas do alfabeto. RS, vocês estão vendo que são letras minúsculas, tá? Aí ele está perguntando, ó, ele está dizendo, vamos calcular os valores das medidas dos ângulos A e B. Sabendo que em graus, olha o que ele diz, o ângulo A mede 2x mais 50, mas, professor, está pedindo para calcular, mas não já está aqui? Não, não está definido. Aqui tem uma incógnitazinha aqui que nós temos que descobrir, ou seja, esse ângulo A ainda não se sabe o valor dele. E o ângulo B, 4x menos 30. Mas tem uma coisa que eu sei, esse ângulo A e esse ângulo B estão no mesmo lado da reta T, ó, e estão na mesma posição em relação às retas RS. Então, eles são o quê, professor? Correspondentes. E se eles são correspondentes, eles são iguais, exatamente iguais. Então, vamos descobrir. Se eu descobrir o valor de um, eu sei o valor do outro, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos montar a equaçãozinha, ó. Então, se eles são iguais, qual é o valor de A? 2x mais 50 é exatamente igual ao valor de B, que é 4x menos 30. Vamos montar a equaçãozinha? Vamos colocar as variáveis aqui para o primeiro membro da equação, ó. Antes do sinal do quadrado vai ficar 2x, aí eu vou puxar o 4x para cá, ó, menos 4x. Trabalhar termos semelhantes. O que são termos semelhantes, professor? São termos que têm a mesma característica. Por exemplo, o 2 e o 4, eles estão acompanhados da variável x, então eles são semelhantes. Do outro lado, eu vou colocar só os graus, ó, são semelhantes também. Quem é que já está lá? O menos 30. Eu vou jogar o 50 para o outro lado, ele muda de mais 50 para menos 50. 2x menos 4x dá menos 2x, né? Porque aqui o 4 é maior, se torna mais quantidade.
e soma de números negativos, menos 30 e menos 50 dá menos 80. Quando eu fizer 80, ó, x é igual a menos 80 dividido por menos 2, porque o 2 é um multiplicador e passa dividindo. Então eu vou descobrir que o valor de x é 40. Pessoal, por enquanto eu descobri só o valor de x. Agora eu vou substituir, ó. Vamos lá, o valor de A ó, vai ser quem? O A é 2 vezes quem? 2 vezes x. Quem é o x? 40 mais 50. 2 vezes 40 é 80, 80 mais 50 é 130. Como os ângulos A e B são iguais, se o ângulo A é 130, o ângulo B também é. Por quê, professor? Eles são correspondentes. Estão na mesma posição em relação à reta transversal e às retas paralelas. Tá, pessoal? Com isso, né, esse grande ensinamento sobre a relação que uma reta transversal tem com duas paralelas, vamos aos exercícios de hoje, só 3 exercícios, tá, pessoal? O primeiro exercício é exatamente nesse mesmo modelo aqui, ó, que vocês vão fazer. Aproveita esse mesmo exemplo para montar, ó, determine o valor de x. Olha, é o mesmo roteiro, ó. Primeiro vocês vão encontrar o valor de x montando a equaçãozinha, igual esse aqui. Depois vocês vão, logicamente, substituir o valor que vocês encontraram no primeiro aqui e, como eles são correspondentes, vai ficar tranquilo. Do mesmo jeito aqui, ó, mesmo modelo na questão 2, mesma coisa, pessoal. E na questão 3, veja que são questões que seguem o mesmo modelo de exercício. É por isso que eu nem passei muito, só passei 3. Tá? Em cada caso, determine o valor de x e y, sabendo que as retas são paralelas. Então, detalhe, tá? Aqui, vocês vão descobrir, usar esses ângulos aqui, que são correspondentes, tá? E aqui, vocês podem usar esses também, que são correspondentes, ó, tá bom? Qualquer dificuldade nessa 3, principalmente nessa B, que vai complicar um pouquinho mais a mente de vocês, posteriormente a gente vai fazer uma correção, e na correção eu tiro a dúvida de vocês. O que eu espero de vocês nesse primeiro momento? Que vocês consigam responder a 1 e a 2 com facilidade, porque é o mesmo modelo daqui. Essa 3, vocês vão ter um pouquinho mais de dúvida, mas tentem. E aí aguardem a correção, porque sempre na aula seguinte eu vou fazer a correção da atividade anterior, tá, pessoal? Até porque é um conteúdo novo, eu não posso passar simplesmente uma atividade sem tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, essa é a nossa atividadezinha de hoje, após a correção que fizemos agora há pouco, falando sobre razão e proporção, vamos falar um pouquinho sobre relações entre ângulos e resolver algumas questões, tá certo? Então, eu aguardo vocês aqui, estamos à disposição até o final do nosso turno de hoje, e qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá, pessoal? Um abraço.